paz do Senhor, aqui é o Pastor Levi, seja bem-vindo a mais um devocional. E hoje eu quero compartilhar mais uma palavra que vai abastecer a sua fé. E antes de nós começarmos, se inscreva no canal, isso não te custa nem um centavo, mas me ajuda muito. Acione o sininho das notificações para que você seja avisado todas as vezes que eu soltar um vídeo novo aqui. Deixa seu like nesse vídeo, isso faz com que outras pessoas sejam impactadas por um conteúdo como esse, que fala da palavra de Deus, que edifica a fé. E a palavra de hoje, nós vamos meditar no capítulo 28 de Mateus, no versículo 16, que diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós vamos fazer o nosso devocional. Eu tenho certeza que você nunca olhou pela ótica que nós vamos meditar hoje. É o contexto da grande comissão, do famoso Ide, quando Jesus aparece pela última vez, ali descrito em Mateus, e dá aos discípulos a grande comissão, deixa a grande comissão, dá o direcionamento que ele quer para cada um dos discípulos e assim, consequentemente, para a sua igreja. Mas hoje nós vamos ficar nesses 3 versículos, porque tem tudo a ver com a sua vida cotidiana, no seu relacionamento com Jesus, servindo ao Senhor. Versículo 16 diz que os discípulos, os 11 discípulos, Judas já havia morrido, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, como Jesus lhe havia mandado, ordenado. Primeira coisa que nós entendemos aqui é algo muito importante. Mesmo vendo todo o cenário contrário, é importante que você não se esqueça de seguir o que Jesus mandou. É importante que você não se esqueça de fazer o que Jesus designou, o que Jesus direcionou. Os discípulos não se renderam, os discípulos não temeram que eles seriam talvez até mortos, apesar de tudo o que estava acontecendo. Eles criam, porque eles já tinham visto, sentido, experimentado a presença de Jesus após a sua morte, após a sua ressurreição. E é por isso que eles, mesmo tudo acontecendo, continuaram obedecendo a Jesus. É importante te dizer que não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, o que pode estar acontecendo, seja na sua casa, na família, nas suas relações, na onde quer que você viva, mesmo que seja tudo contrário, mesmo que te faça temer, mesmo que te faça andar ansioso, angustiada, eu quero te direcionar essa palavra como os discípulos viveram. Você já experimentou a presença de Jesus o suficiente para que você insista em seguir o que Jesus designou. Faça isso. Não importa o que esteja acontecendo. Continue obedecendo, continue seguindo o que Jesus designou. Veja que há uma ordem aqui entre os fatos. Primeiro, o versículo 16 começa mostrando que eles obedeceram o que Jesus ordenou. Depois de obedecer, eles viram Jesus. Tem muita gente querendo ver Jesus sem obedecer. Tem muita gente querendo se deparar com Jesus por aí sem seguir o que Jesus manda. Mas a ordem que é nos mostrada aqui é clara, é direta. Primeiro se obedece, depois vemos Jesus. Primeiro seguimos o direcionamento, depois vemos Jesus. E eles, primeiro, obedeceram, foram para onde Jesus mandou. E aí o versículo 17 começa dizendo: Quando viram, então eles viram. E quando viram Jesus, o adoraram. O terceiro fato aqui. Eles obedeceram, então viram Jesus, e ao verem Jesus, adoraram a Jesus. Isso é importante na sua vida. Isso é importante para nós. No mundo que nós vivemos hoje, o meio evangélico, infelizmente, o gospel tem tomado um tom pejorativo, o termo gospel, mas a verdade é que a igreja, para muitos, é só um estilo de vida. É só um domingo de manhã ou à noite, é só um momento legal de você ir, ser abençoado com a música, com o ambiente, pegar uma boa palavra de motivação, postar nas redes sociais. Eles até veem Jesus. Muitos de nós vê Jesus,
mas o próximo ato não existe, que é o quê? Adorar. Poxa, mas como não? Lá no culto eu levanto minhas mãos, lá no culto eu adoro ao Senhor, lá no culto eu canto ao Senhor. Não. Adorar ao Senhor não é o que você faz no culto, unicamente, exclusivamente. Adorar ao Senhor é o quanto da sua vida você dedica a Ele. Tem muita gente que, de fato, vai aos cultos, procura um momento ou outro para ir até lá, como eu falei, viver aquela experiência de um culto, mas na sua vida cotidiana não adora ao Senhor, não entrega a sua vida ao Senhor. Mas há uma sequência de fatos aqui que nos ensina algo. Primeiro, comece em obedecer. Se você obedecer, você verá o Senhor. Mas há algo, depois que você ver o Senhor, resolva adorá-lo. Decida adorar o Senhor em nome de Jesus. O Senhor quer não só que você o veja, que você o contemple. O Senhor quer que você o adore. O Senhor quer que você entregue a sua vida. O Senhor não quer apenas que você cante no domingo, de manhã, de noite, não sei qual dia você vai à igreja. O Senhor quer que você entregue a sua vida como um todo a Ele. O Senhor quer que você seja dele no trabalho, na rua, nas suas relações. O Senhor quer que você seja dele, que você o adore. Então, veio Jesus, viveu um milagre, orou, cantou, viu o pregador que você gosta, o pastor que você ama ministrando uma palavra, amém. O domingo vai acabar, que você adore o Senhor na segunda-feira, que você persista adorando ao Senhor. Isso é importante. Mas não acabou, ainda tem uma pequena continuação aqui. Primeiro, eles obedeceram. Segundo, eles viram. Terceiro, adoraram. Ponto, vírgula, mas alguns duvidaram. Alguns de quem? Dos 11. Veja, os 11 discípulos que andaram com Jesus. Os 11 obedeceram. Os 11 viram Jesus. Os 11 adoraram. Mas, mesmo assim, alguns dos 11 não creram. Alguns duvidaram. Veja, mesmo obedecendo, mesmo vendo, até adorando, alguns duvidam. Por que isso, pastor? Há entre nós, e muitas vezes eu e muitas vezes você, vivemos uma vida rotineira, onde ouvimos sempre a voz do Senhor, onde obedecemos, porque nós sabemos o quão é importante obedecer, mas muitas vezes nós duvidamos do que o Senhor fala, do que o Senhor é, do que o Senhor pode fazer. Quantas vezes nós duvidamos? Porque nós entramos numa rotina, nós somos discípulos acostumados, nós somos discípulos rotineiros, o que faz com que muitas vezes nós duvidemos do Senhor. Veja o quanto isso é poderoso, o quanto isso é forte. 11 discípulos, aqueles que andaram com Jesus, obedeciam, eles viram, mas até na adoração, alguns deles duvidaram. Eu tenho o costume de ensinar na minha igreja que o ambiente da adoração é revelador. Ele revela corações sinceros, mas revela corações falsos. Ele revela corações de fé, mas também revela corações duvidosos. Ele revela corações sinceros, corações corajosos, mas também revela corações covardes, corações desleais. Em tudo isso, nós devemos dar glória a Deus, porque se o Senhor em algum momento, se o ambiente de adoração revela em nós um coração que não é agradável ao Senhor, em tudo isso, devemos agradecer ao Senhor, porque é tempo de corrigirmos. É tempo de nos convertermos ao Senhor. É tempo de voltar a crer ao Senhor. Se você tem obedecido, se você está obedecendo ao Senhor, se você tem visto o Senhor, se você tem adorado ao Senhor, mas, mesmo assim, duvida em alguns momentos, em algumas áreas, está na hora de se converter ao Senhor. Está na hora de, já que o seu coração foi revelado através dessa palavra, então, converta-se ao Senhor. Creia que o Senhor está. E para finalizar, tem algo extremamente importante. Depois disso, o versículo 18 começa dizendo: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos encerrar relembrando a sequência de fatos. Primeiro, os discípulos obedeceram ao Senhor. Por obedecerem ao Senhor, viram Jesus. Por verem Jesus, adoraram. É revelado no ambiente da adoração que alguns duvidaram. Ponto.
O que temos para quem duvida do Senhor? O que tem para quem duvida do Senhor? Uma coisa é fato, a Bíblia diz aqui, o versículo 18 diz que mesmo que alguns duvidavam, o versículo 18 diz, Jesus aproximando-se, falou-lhes. Sabe o que a Bíblia me mostra aqui? Esses versículos me mostram? Que os corações incrédulos, os corações duvidosos, não foram o suficiente para fazer com que o Senhor não se aproximasse. Não foi o suficiente para fazer com que o Senhor cessasse de falar. Quero dizer, mesmo duvidando, mesmo que alguns ali estivessem duvidando, o Senhor ainda assim se aproximou. Mesmo que alguns ali não tivessem a fé que deveriam ter, mesmo assim o Senhor se aproximou. Mesmo que alguns ali não correspondessem com a fé que o Senhor ensinou, aquele, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que alguns ali não criam ou não creram, mesmo assim o Senhor se aproximou. Olha, mesmo que você não creia, mesmo que você não acredite, o Senhor não deixa de se aproximar de você. Pois é, o Senhor não se aproxima de você só porque você crê. É incondicional. O Senhor se aproxima de você porque Ele te ama. E Ele tem te dado chance e oportunidade. O Senhor se aproxima de você porque Ele quer você por perto. E olha, não só se aproxima de você, como fala a você, como dirige uma palavra, como direciona você a algum lugar. E nós sabemos o que aconteceu aqui. O Senhor diz, né? Me foi dada toda a autoridade. E aí depois o Senhor dirige e dá a grande comissão, ide e pregai o evangelho, fazei discípulos, mesmo para aqueles que duvidaram. Significa dizer que o Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe que em alguns momentos nós vamos duvidar, que nós vamos ter medo. Mas mesmo assim Ele é tão misericordioso e maravilhoso que mesmo diante do nosso medo Ele não deixa de se aproximar de nós. Ele não deixa de dirigir a palavra a nós, de nos direcionar. Que nós possamos crer nessa palavra, que nós possamos acreditar e crer nisso. Capítulo 2 e versículo 14 de Oséias, para finalizar, diz que o Senhor diz: portanto eu a atrairei e a levarei ao deserto, e ali eu falarei ao seu coração. A verdade é que você não está hoje na presença do Senhor e você não crê no Senhor hoje. Aliás, se você não busca o Senhor hoje, porque você creu primeiro, mas sim porque o Senhor se aproximou antes de tudo. Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos. O Senhor se aproximou, você respondeu. Mas se o Senhor tivesse esperado você crer, onde estaríamos se o Senhor tivesse esperado eu crer primeiro? Não, Ele se aproximou. Eu respondi com o chamado, eu respondi ao chamado. Mas ainda bem que o Senhor se aproximou, mesmo que eu não tivesse a fé necessária. Mesmo que eu não creia ou não tivesse crido como era necessário, o Senhor se aproximou e falou ao meu coração, então eu me rendi. É assim você também. Mas creia nessa palavra. Muitas vezes eu não tenho, a minha fé está pouca, eu não creio como eu deveria, eu não faço, eu não adoro como eu deveria. Que bom que o Senhor não responde como você crê, mas Ele se aproxima, porque te ama, porque Ele é Pai. E ainda mais, Ele tem palavra para você em nome de Jesus. E palavras de vida eterna. Para você, para sua casa, seu casamento, suas relações, sua família. Deus tem palavra para você. Amém? Viva essa palavra, aplique isso na sua vida. Tenha essa sequência, mas mude algumas coisas. Obedeça ao Senhor. Você verá o Senhor. Então adore ao Senhor. E não deixe jamais de crer no que o Senhor faz, fez, falou e vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. E mesmo se muitas coisas que você não consiga cumprir, acredite em algo. O Senhor, Ele se aproxima de você apesar de você. Amém? Em nome de Jesus, aplique essa palavra no seu coração.
que o Senhor te edifique, que o Senhor te conduza e que você continue buscando o Senhor. Não deixa de se inscrever no canal, acione aí os sininhos das notificações, manda esse vídeo para alguém, compartilha esse devocional com alguém em nome de Jesus, tá bom? Tem muitos mais devocionais que nós vamos postar aqui para a honra e glória do Senhor e para a edificação da sua fé. Em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus.